Galera, iniciando o vídeo aqui pra gente bater um papo sobre esse pós-jogo do Vasco, né? 0 a 0 frustrante contra o Cruzeiro. O treinador Álvaro Pacheco não consegue colocar esse time horroroso para jogar e a gente está em 15º, só estamos fora da zona de abaixamento nesse momento, como vocês estão vendo aí na tabela que eu coloquei aqui, devido aí à vitória do Botafogo em cima do Grêmio, né? O Botafogo venceu, porque senão o Vasco estava na zona de abaixamento, né, galera? Brincadeira, esse time é horroroso, não consegue jogar. Hoje não tomamos gol, não sofremos aí gols como tem sofrido nos últimos jogos, mas é um time completamente apático em campo, né? Não consegue jogar, não consegue criar, né? Ofensivamente o Vasco é horroroso, só tem o Verratti lá correndo na frente como todos os jogos, tentando se esforçar, né? E uma jogada de sempre, cruzamento pro Verratti, né? Cruzamento pro Verratti, só tem isso no time do Vasco, né, galera? Vamos falar aqui rapidamente aí sobre esse jogo, né? O Vasco em 15º no Campeonato Brasileiro, né? O primeiro tempo patético ali, um jogo frio no primeiro tempo, Cruzeiro segurando o Vasco ali completamente, né? O Cruzeiro que veio com desfalque, galera. Agora você pensa, o Cruzeiro desfalcado, jogando aí dentro de São Januário, né? O Cruzeiro nem atacar direito queria atacar, dando praticamente ali a chance do Vasco conseguir 3 pontos, né, no Campeonato Brasileiro aí, só que o time não consegue jogar, né? O treinador que veio com a modificação aí tirou a tática de 3 zagueiros, né? Finalmente ali ele tirando esse esquema de 3 zagueiros, que o Vasco não consegue jogar assim, né? Então, ele colocando ali 2 zagueiros com o Léo e mantendo o Maicon criticado, deixando o João Vitor no banco, né? Inacreditável esse jogador aí continuar no banco de reserva, né? Claro que o João Vitor também não é a salvação do Vasco, mas o zagueiro, né, chegou ali como o mais caro da história do Vasco e fica no banco de reserva, galera. Brincadeira, né? Só que dessa vez ele colocou o Paulo Henrique aí como titular no lugar do Puma, né? E o jogador também que entrou, né, nesse jogo aí, só que entrou não foi por causa de mudança de treinador, foi porque passou mal ali o Lucas Piton, não teve condições de jogo e o Vasco entrou em campo ali, né, com o Vitor Luiz, né? Outro jogador que também é esforçado, mas é um jogador fraco, né, galera? E o meio de campo ali do Vasco, continuando com o Galdames, criticado e vaiado pelo torcedor vascaíno mais uma vez, né? Um jogador horroroso, não consegue marcar, não consegue chegar lá na frente, e o torcedor fazendo bastante críticas aí em cima do jogador Galdames, né? E o Vasco, primeiro tempo ali, passou completamente batido, né? Um jogo fraco no primeiro tempo, e o segundo tempo o Vasco melhorou um pouquinho, conseguiu ir mais à frente, conseguiu ali, né, fazer algumas finalizações, mas nada que assustou o Cruzeiro, nada que o Vasco possa ali ter feito para ter vencido, saído com os 3 pontos desse jogo, né? O treinador que ainda insiste com Galdames, com o Rossi no time, né? Aí vai ficar complicado demais para a gente conseguir vencer, né? O Vasco já tem um elenco limitado demais, né? Eu acho que precisa ali de uma reformulação desse futebol. É claro que não vai conseguir mandar todo mundo embora, que futebol não acontece isso, né? Quem dera chegasse lá, pudesse mandar todo mundo embora, só que os jogadores têm contrato, né? Principalmente essas pessoas incompetentes que contrataram esses jogadores horrorosos para vestir nossa camisa, né? Então, né, o Vasco precisa de uma mudança ali no elenco, né? O Pedrinho chegar no vestiário, fazer mudanças, pedir ali a saída desse treinador horroroso, né? O treinador que pode pedir demissão aí, né? Em 9 pontos disputados, só conseguiu 1 ponto, galera. Não tem condições. Álvaro Pacheco não vai conseguir colocar o time do Vasco para jogar. Já deu para ver isso, né? O torcedor já sabe ali que esse treinador é fraco. Um treinador que gosta de colocar o Vasco para jogar com 3 zagueiros, né? Completamente perdido hoje, né? Quando viu ali que o Vasco, né, tava tentando algumas coisas, ele começou a modificar, né? Colocou uma porção de atacante ali, encheu o Vasco de atacante, colocando o Serginho, né? Aquele outro jogador horroroso lá que não chuta uma bola no gol, né? O atacante lá que até esqueci o nome dele, né? De tão ruim que ele é, nem passa o nome na cabeça da gente mais, o nome desse atacante horroroso que ele colocou em campo. O David tentando bicicleta de fora da área, né? Não consegue chutar uma bola tentando dar bicicleta ali, fazer gol de bicicleta de fora da área ainda. É brincadeira esse time do Vasco, né? Jogadores incompetentes, só que a gente tem que culpar as pessoas, né, que estiveram envolvidas nessa venda do Vasco aí, né? Essa 777 que montou um time
horroroso. Montou não, né? Usou o próprio dinheiro do clube, né, para contratar esses jogadores aí, 200 milhões gastos e esses jogadores horrorosos. Montou aí, né, uma folha salarial de 17 milhões para esse elenco horroroso do Vasco. Não tem condição desses jogadores continuar vestindo a camisa do Vasco. O Pedrinho vai ter bastante trabalho, né, em fazer uma reformulação nesse elenco do Vasco para o meio da temporada, trazer reforço para chegar e ser titular, né? Há uma grande possibilidade, né, depois de uma reunião que aconteceu, do Felipe Coutinho vir vestir a camisa do Vasco, né? Só que a gente já sabe, tem boi na linha, né? O Cruzeiro mesmo, adversário do Vasco hoje, né, está tentando de todas as formas atravessar o Vasco e conseguir convencer o Felipe Coutinho de jogar em Minas Gerais, né? Só que o Felipe Coutinho tem a cabeça muito ligada ao Vasco, só que ele já pediu algumas exigências, principalmente de reforços. O Felipe Coutinho não vem jogar nesse time horroroso do Vasco. Ele quer contratações. Ele já bateu na mesa ali pro Pedrinho. Se ele vir para jogar sozinho, não dá. Tem que trazer reforços. Essa é uma das exigências aí do Felipe Coutinho. O torcedor já está sabendo disso, né? Então o Pedrinho vai ter que ir ao mercado, não sei com que dinheiro, mas vai ter que fazer contratações para chegar junto ali com o Felipe Coutinho, né? A grande tendência é que volte o volante Souza e também o Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira que está um bom tempo aí sem jogar, também pode pintar com a camisa do Vasco, pode voltar e vestir a camisa do Gigantes da Coleira, né, galera? Tá difícil a situação do Vasco. O torcedor já pede a saída do treinador Álvaro Pacheco, né? Saiu esses dias nos bastidores aí que o treinador Ramon Dias vem ganhando força dentro do Vasco, né? Até porque o treinador ainda não assinou a rescisão de contrato. Mas será que o Ramon Dias aceitaria de novo treinar o Vasco? Ou o torcedor prefere outro treinador brasileiro, né? Porque o Vasco tem buscado aí treinadores estrangeiros, não tem dado certo, né, galera? Para mim, o Vasco tem que ficar aqui mesmo em relação aos treinadores brasileiros, né? Ver um treinador experiente para colocar esse time do Vasco para jogar, né? Um treinador que entende do futebol brasileiro, né? Para ver aí se consegue colocar esse time do Vasco para jogar, porque esse time do Vasco é horroroso, né? É horroroso, galera. Não estamos aqui falando que é só culpa do treinador, né? Porque a gente sabe que esse elenco do Vasco é fraco demais, né? Um Guardiola dá jeito, né, galera? Mas um treinador experiente brasileiro pode sim colocar esse time mais ou menos ali para fazer, pelo menos, competir, né? Porque antes o Vasco competia, agora não tem nem competição. Esse elenco é horroroso, esses jogadores em campo são péssimos. Então, vamos ver o que o Pedrinho vai fazer em relação aí a contratações, porque desse jeito não dá, galera. Estamos em 15º colocado na próxima rodada, né? O Vasco enfrenta o Juventude fora de casa. O Juventude está ali com 10 pontos. Então o Vasco tem que ganhar para conseguir ainda encostar no Juventude. Já havia uma distância ali, né, da tabela. Então o Vasco vai ter que buscar uma vitória fora de casa. E com esse elenco tá difícil demais, né? Com esse treinador ainda mais difícil. Que a gente vê jogo após jogo ele escalando os mesmos jogadores. Como que vai ter mudança com o mesmo time em campo? Então é complicado demais. Outros elencos aí estão reagindo, né? Assim como o Cruzeiro está contratando aí o Dudu, parece, outros jogadores tentando atravessar aí contratações, trazendo grandes reforços. E o Vasco precisa ir ao mercado, porque senão o bicho vai pegar, né? Senão o Vasco vai cair mais um ano aí e o torcedor vascaíno sofrendo com o Vasco lutando na zona de rebaixamento, beirando a zona de rebaixamento. Todo ano a mesma coisa, o torcedor já está cansado, né? Vamos ver o que o Pedrinho vai fazer em relação a contratações do meio da temporada para tentar salvar o ano do Vasco, né? Porque essa empresa 777, junto com os gestores que tiveram dentro do clube, né? Com o ex-presidente incompetente Jorge Salgado, afundaram o ano do torcedor vascaíno. Esperamos que o Pedrinho possa fazer um milagre para salvar esse elenco, o Vasco não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, galera, esse foi o desabafo aqui, né? O nosso pós-jogo de um frustrante Vasco 0, Cruzeiro 0 no Campeonato Brasileiro. Esperamos aí a demissão do treinador, né? O pedido de saída do treinador Álvaro Pacheco e vamos ver quem vai assumir o Vasco para o restante da temporada, que esse treinador não tem condições de continuar à frente do elenco do Vasco. Valeu, galera. Tamo junto.